Olá, hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre instrumentos cirúrgicos, mostrando o início da montagem da mesa de instrumentação cirúrgica, começando pelo primeiro quadrante, que é o quadrante de diérese. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de diérese. Então, aproveitando, nós vamos ver esse conceito de diérese nesse livro nosso aqui da disciplina de técnica cirúrgica, organizados pelos professores Djalma José Fagundes e Murchid Omar Taha. No livro, na página 200, falando sobre os fundamentos da diérese, o conceito de diérese significa divisão, separação. Em cirurgia significa separação de planos anatômicos com a intenção de abrir caminho para acessar o órgão doente. A associação mais direta da diérese se faz com o instrumento cortante, o bisturi. Este tem diversos formatos de lâminas intercambiáveis que se acoplam a cabos determinados, e isso permite pelo menos 30 modelos disponíveis. Os cabos de bisturis podem receber lâminas descartáveis ou todo o conjunto, cabo e bisturi, podem ser descartáveis. Os cabos metálicos esterilizáveis são referidos por números. Cabo 1, 2, 3 e 4, que são os modelos que nós temos aqui. Assim sucessivamente até o cabo 7. De tamanho crescente, desde a lâmina menor até a lâmina maior. Os cabos de número 3 são cabos mais finos, eles aceitam lâminas mais finas, que vão de 11 até o número 15. Aqui nós temos o exemplo, a lâmina 11, que é uma lâmina triangular, e a lâmina 15, que é uma lâmina menor. Os cabos de número 4, eles recebem lâminas maiores, que número 18 até o número 25. Aqui nós temos o exemplo da lâmina 20 e a lâmina 22. Que são bastante utilizadas nas cirurgias maiores de laparotomia. As lâminas 11 e as lâminas 15, elas são normalmente utilizadas nas cirurgias minimamente invasivas, como videolaparoscopia e cirurgia robótica para a abertura dos pequenos orifícios nesse modelo de cirurgia. Além do bisturi, as tesouras são os instrumentais básicos da diérese que são bastante utilizados nas cirurgias. São exemplos bem característicos de alavancas interfixas com duas lâminas cortantes e dois cabos de apoio. A estrutura da tesoura se compõe dos anéis para a articulação dos dedos, a haste, a articulação e a lâmina e a ponta da tesoura. Quanto maior a haste, menor a força de resistência que você tem que aplicar quando você faz o fechamento da tesoura, para proporcionar o corte. Essa é uma tesoura de Metzenbaum, que é uma tesoura classicamente utilizada para dissecção de tecidos. Então, uma tesoura leve, ela tem uma haste longa, a lâmina é um pouco menor, e isso faz com que haja uma necessidade de menor força de potência para promover o corte e a dissecção. Isso facilita bastante a utilização dessa tesoura na dissecção de estruturas mais delicadas durante o procedimento cirúrgico. Então, as tesouras, nesse caso, Metzenbaum, podem ser curvas ou podem ser retas, de acordo com a necessidade do cirurgião durante o processo de dissecção com relação à visão. As pontas normalmente são rombas, né, para evitar o risco de, durante a dissecção, a perfuração dos tecidos, no caso da tesoura de Metzenbaum. Além da tesoura de Metzenbaum, nós temos a tesoura de Maio, que é uma tesoura também bastante utilizada nas cirurgias. É uma tesoura mais robusta, ela é uma tesoura mais resistente, a haste é um pouco menor com relação à tesoura de Metzenbaum, as lâminas são mais longas,
o que implica em que você vai utilizar maior potência, né, e força, né, para promover o corte e a dissecção. Então ela é utilizada normalmente para corte de fios de sutura e para estruturas que sejam mais resistentes, mais grosseiras, no caso, por exemplo, o tecido aponeurótico. Como regra, as tesouras de Metzenbaum, esse modelo aqui, são próprias para a dissecção mais delicada, pouco traumática, enquanto as tesouras de Maio, elas podem ser empregadas para a dissecção de tecidos mais resistentes, resultando de fibrose, aderências fortes entre vísceras, tendões e aponeurose. E deve-se dar preferência à tesoura de Maio, reta para a secção de fios e, eventualmente, gases, compressas, drenos ou outros materiais usados no ato operatório, como as telas, por exemplo, utilizadas nas cirurgias de hérnias inguinais. Conforme a profundidade em que serão empregadas no interior do organismo, as tesouras podem assumir comprimentos variáveis, desde 10 a 12 centímetros até 40 a 45 centímetros. Então você já vê aqui as diferenças, né, do tamanho das tesouras que estão dispostas na mesa. As duas pontas cortantes da tesoura que se sobrepõem podem ser ambas rombas, nesse caso, né, e nesse caso, ambas finas, como nesse caso, ou uma romba e outra fina, como nesse modelo de tesoura de Maio. Nós colocamos também aqui no campo da diérese essas duas tesouras, tesoura de íris e a tesoura de Potts, que são tesouras especiais, utilizadas em procedimentos mais específicos, mas que são bastante conhecidas. A tesoura de íris são tesouras pequenas, bastante delicadas, né, de ponta fina, né, como vocês veem aqui, que podem ser curvas ou retas, e elas são mais utilizadas na cirurgia oftalmológica, nas cirurgias de otorrino, em cirurgias plásticas e na proctologia, em cirurgias mais delicadas, cirurgias orificiais, em ressecções de borda de pele, de glicomas anais e eventualmente em cirurgias de hemorroidas. Temos também a tesoura de Potts, que é uma tesoura utilizada na cirurgia vascular e na cirurgia cardiovascular, que tem esse formato na ponta da sua lâmina oblíqua e a ponta fina, que permite uma maior precisão e segurança na abertura, né, de veias, artérias e na dissecção de tecidos vasculares.